Olá, queridos alunos do PEMAJA, Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Daniela Gomes, professora da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. E antes de nós começarmos, eu vou só seguir aqui os procedimentos de segurança e a gente já vai para a nossa aula. Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam se cuidando nesse contexto difícil que estamos vivendo de isolamento social. E a temática da aula de hoje é Um Cordel com Paulo Freire. Teremos aqui hoje um diálogo entre a literatura, a história e a geografia. Nós trabalharemos com a literatura porque falaremos sobre a literatura de cordel e o texto biográfico. Depois, nós abordaremos sobre a história porque nós vamos falar sobre história de vida, tendo como ponto de partida a biografia de Paulo Freire. Nós também falaremos um pouco de geografia, porque nós falaremos um pouquinho sobre a região Nordeste. Então, vamos para a nossa aula? Hoje, nós vamos começar a nossa aula de uma forma um pouco diferente. Muitos de vocês, alunos que me assistem, são jovens e adultos em processo de alfabetização, aprendendo a ler e a escrever. No Brasil, pensar em educação de jovens e adultos é pensar em Paulo Freire. Vocês já devem ter ouvido falar desse grande pensador e educador brasileiro, não é mesmo? Muitas aulas que os seus professores dão para vocês no PEMAJA são baseados no método que Freire desenvolveu para ensinar jovens e adultos de forma que vocês possam aprender mais e melhor. Então, antes de tudo, eu vou mostrar para vocês um vídeo chamado Um Cordel com Paulo Freire, que é o tema da nossa aula hoje. Nesse vídeo, vocês vão ver um cordel feito em homenagem a Paulo Freire, na alfabetização de jovens e adultos, para o Dia Nacional da Alfabetização. O Dia da Alfabetização é comemorado no dia 14 de novembro. Vamos conferir o vídeo? Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro, nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele esse cordel é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade. Com o golpe militar, esteve preso e exilado por querer a educação de um povo explorado e por buscar a justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, para a tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar. Homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós. Nós não podemos deixar de dar os devidos créditos às pessoas que criaram essa verdadeira obra de arte. O vídeo, o Cordel com Paulo Freire, ele foi retirado do YouTube, vocês podem procurar lá se quiserem assistir novamente. Foi produzido pelo Instituto Paulo Freire, a música é Presepada, de Sérgio Campelo e Cláudio Moura, gentilmente cedida para esse vídeo. A letra é de Paulo Roberto Padilha e a locução de Marcos Manulo. Tá certo? Bom, e vocês gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Eu achei muito bonita essa homenagem. Uma mistura de música
poesia, arte, história e muito bom quando nós deparamos com algo que é bonito e ao mesmo tempo criativo. Parece que aprendemos mais, não é? Além de nos proporcionar um pequeno instante de diversão e aprendizado de forma tão bela e artística, o vídeo nos traz a literatura de cordel. Vamos falar um pouco sobre essa literatura? A literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta lá do século XVIII, os anos de 1700, e também ficou conhecida como poesia popular. Por quê? Porque contava histórias sobre folclores regionais, de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. Seus autores ficaram conhecidos como poetas de bancada ou poetas de gabinete. E aqui no Brasil, a literatura de cordel popularizou-se por meio dos repentistas. Isso mesmo, eles eram violeiros, que se assemelhavam muito aos trovadores medievais. O que é isso, professora? Trovadores medievais. Eram esses artistas da nobreza no período medieval, há mais de 600 anos atrás. Eles eram poetas cantores. Esses violeiros brasileiros, os repentistas, por contarem uma história musicada e rimada nas ruas das cidades do Brasil, popularizaram os poemas que depois viriam a ser os cordéis. Então, gente, basicamente, os cordéis, eles são um tipo de poesia popular, escrito com rimas, que dão um certo ritmo musical à poesia, como a gente pôde ver no vídeo, né? Um cordel com Paulo Freire. Daí vocês me perguntam, mas professora, o que é uma rima? Eu vou explicar isso de uma forma que vocês entendam com exemplos, né? Vocês estão muito acostumados, ao ouvirem as músicas no seu dia a dia, a entrar em contato com as rimas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Coração, paixão, amor, dor, pura, ternura e entre outros exemplos, que são várias palavras. Os cordéis, eles tratam dos costumes locais, fortalecendo as identidades regionais, como, por exemplo, as tradições diversas, como danças, as músicas, os costumes. Outra característica é a origem do nome literatura de cordel. O nome está ligado aos folhetos de impressão precária e que eram expostos à venda, pendurados em varais de barbante, em um momento mais antigo. O nome vem de Portugal, onde esse tipo de folheto de literatura popular também era produzido. Também era comum encontrar esses folhetos em países como Espanha, França, Itália e Alemanha. Como a gente pode ver nessa foto aqui, que está representado o varal com os folhetos de cordel. Certo, gente? Vocês estão conseguindo entender, acompanhar aí na sua casa? Então vamos lá. A literatura de cordel também é muito conhecida por suas xilogravuras. O que é isso, xilogravuras? Gravuras em madeira. Por isso que tem esse aspecto bem próprio dessas figuras, porque imita essas gravuras que eram esculpidas em madeira. E durante no decorrer dos poemas, a gente pode perceber que sempre tem a ilustração por essas xilogravuras durante todo o texto. Vamos ver um outro exemplo de cordel? É que eu trouxe um outro poema para a gente ler junto, para a gente ver uma outra forma, que aquele era um cordel, quando a gente viu no vídeo, era um cordel que foi musicalizado, né, e foi transformado em um vídeo. Aqui a gente tem uma poesia de Emerson Marinho. Chuva no meu sertão. Chuva no meu sertão, é ouro caindo do céu, é diamante quando tocado ao chão, é santidade de grinalda e véu, é sorriso nos olhos de muitos, que sempre quiseram colher os seus frutos, mas da seca se tornaram réu. Mas não existe justiça no mundo, igual a que vem lá de cima, que o carinho olha para os necessitados, aqueles que tanto precisam de uma simples terrinha encharcada, para dali fazer a retirada do sustento de sua família. Chuva do meu sertão, é motivo de muita alegria, é a força da nossa oração sendo ouvida pela Virgem Maria e repassada a um simples poeta que de maneira tão singela
resolve para a chuva fazer poesia. O que vocês acharam dessa poesia? É linda, não é, gente? Eu achei maravilhosa. Nós vivemos tempos tão difíceis e ler e ouvir coisas assim harmoniza um pouco a gente. Eu fiquei aqui toda arrepiada. Acalmam a nossa mente, não é? Olha, assim, até rimei, já posso fazer um cordel para mim. E olha só que interessante. Essa poesia, ela fala sobre o sertão nordestino. Você já ouviu falar sobre o sertão nordestino? O sertão é uma grande região do Nordeste brasileiro que abrange todo o estado do Ceará e parte dos estados do Piauí, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Quase que eu me esqueci. Eu tenho até aqui o mapa para a gente poder ver. Olha só, a região Nordeste. Esse aqui é o mapa do território brasileiro. E aqui em vermelho nós temos a região Nordeste. Mas não é toda a região Nordeste que tem o sertão. O sertão é uma faixa grande que tem, é a maior parte do Nordeste é sertão, que fica aqui no interior, certo? O sertão, pessoal, é uma região que tem muitos problemas sociais e ambientais. A população que mora lá, a chamada população sertaneja, sofre muito com a falta de água, devido à forte seca da região, e grande parte das pessoas que vivem lá nesse lugar tem condições de vida muito ruins, muitas vivendo até em situação de extrema pobreza. Por ser um assunto muito triste, né, para a população nordestina, uma vez que retrata a situação de seca e pobreza das pessoas, esse tema ele está muito presente em muitas poesias de cordel. No caso do poema que eu trouxe aqui, que a gente leu agora, o autor fala com alegria sobre a chegada da chuva, que é tão escassa lá, já que a chuva é a base para que eles consigam plantar na terra, terem água para utilizar no dia a dia, como podemos ver na última estrofe do poema, quando o autor diz, vou voltar lá para a gente acompanhar. Chuva do meu sertão é motivo de muita alegria, é a força da nossa oração, sendo ouvida pela Virgem Maria e repassada a um simples poeta que de maneira tão singela resolve para a chuva fazer poesia. Podemos ver que o autor coloca muita emoção nessa estrofe ao falar da chuva, não é mesmo? Vocês perceberam isso? E para você, meu aluno, que gostou das poesias de cordel, deve estar me perguntando aí, como que eu faço para conhecer mais sobre essa literatura, professora? Eu queria ler mais poemas, eu queria ouvir mais poemas de cordel, né? Então, hoje no Brasil, pessoal, nós temos muitos autores que escrevem nesse estilo de literatura. E eu vou citar para você um grande autor de poesia de cordel, que talvez você já até tenha ouvido falar dele, porque ele é muito famoso. É o autor Leandro Gomes de Barros. Ele foi um dos primeiros brasileiros a escrever cordéis. Produziu mais de 200 obras campeãs de venda. Os seus cordéis são tão populares e tão famosos no imaginário popular do Nordeste brasileiro, que um grande produtor de teatro chamado Ariano Suassuna popularizou muitas histórias do Leandro na peça Alto da Compadecida. Essa peça virou até filme. Bom, eu acredito que vocês aí na sua casa, vocês já devem ter assistido esse filme. Mas se você não assistiu, eu estou te dando uma indicação de um filme muito bom para você assistir aí com a sua família nesse período de isolamento social. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, o filme é ótimo, é muito engraçado e tem história de cordel. Você pode encontrar esse filme completo no YouTube. Basta digitar lá o nome Alto da Compadecida que você vai encontrar. Nós analisamos o vídeo, o cordel com Paulo Freire. Falamos um pouco sobre as características da leitura de cordel, mas para além da poesia que a gente viu, das figuras e da música presente no vídeo, que nós assistimos no início da aula, tem a história marcante do pensador Paulo Freire. Vocês notaram? Uma história que, de certa forma, encontra com a sua, com a nossa. Já que, como nós falamos no início da aula, o Paulo Freire ele é muito conhecido pela criação do método freiriano de alfabetização de jovens e adultos. Você sabia que quando nós contamos a história de alguém, nós temos um texto biográfico? Quando nós mesmos vamos escrever nossa própria história, aí daí nós temos um texto autobiográfico, porque nós estamos falando de nós mesmos.
Mas nesse caso aqui, quando a gente está contando a história do pensador Paulo Freire, nós estamos falando do texto biográfico. Quais que são as características desse tipo de texto? Bom, esse texto tem como característica a narração da história referente à vida de alguém. Este alguém podendo ser real ou não. A palavra biografia é composta por dois termos de origem grega, onde bio significa vida e grafia significa escrita, ou seja, uma escrita da vida. Então, a elaboração de um texto biográfico, ele sempre se inicia com uma pesquisa aprofundada sobre a vida da pessoa que terá a biografia produzida. Então, a gente vai precisar coletar materiais e informações, dados pontuais e dados que serão fundamentais para despertar a curiosidade de quem vai ler o texto. Vamos ler um pouco da biografia de Paulo Freire? É uma história que vale a pena ser contada. Eu vou ler para vocês aqui um pouquinho da biografia de Paulo Freire. É lógico, né, gente, que é uma biografia resumida, né? Com certeza tem mais coisas para serem ditas, mas é só para a gente conhecer um pouco da história dele, para a gente identificar o que é, exemplificar o que é um texto biográfico. Paulo Freire, nascido em 1921, falecido em 1997, foi um educador brasileiro, criador do método inovador no ensino da alfabetização para adultos. Seu método foi levado para diversos países. Paulo Freire nasceu no Recife, Pernambuco, dia 19 de setembro de 1921 e faleceu em maio de 1997. Filho de Joaquim Tamistocles Freire e de Edeltrudes Neves Freire. Aos 13 anos, perdeu o pai e coube à sua mãe a responsabilidade de sustentar todos os 4 filhos. Sem condições de continuar pagando a escola, sua mãe pediu ajuda ao diretor do colégio, Oswaldo Cruz, que lhe concedesse matrícula gratuita. Assim, ele o transformou em auxiliar de disciplina e, posteriormente, em professor de língua portuguesa. Em 1943, Paulo Freire ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Depois de formado, Paulo Freire continuou atuando como professor de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz e de filosofia da educação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1947, ele foi nomeado diretor do setor de educação e cultura do Serviço Social da Indústria. Em 1955, junto com outros educadores, fundou no Recife o Instituto Capibaribe, uma escola inovadora que atraiu muitos intelectuais da época e que continua em atividade até os dias de hoje. Paulo Freire criou um método de alfabetização para adultos, preocupado com um grande número de adultos analfabetos na área rural dos estados nordestinos, que formavam, consequentemente, um grande número de excluídos. Paulo Freire desenvolveu um método de alfabetização. Sua proposta de ensino estava baseada no vocabulário do cotidiano e da realidade dos alunos. As palavras eram discutidas e colocadas no contexto social do aluno. Por exemplo, o agricultor ele aprendia as palavras cana, enxada, terra, colheita, entre outros. Os alunos eram levados a pensar nas questões sociais relacionadas ao seu trabalho, a partir das palavras base, que ia se descobrindo novos termos e ampliando o vocabulário. A iniciativa do educador foi aplicada pela primeira vez lá nos anos de 1962, na cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, quando foram alfabetizados 300 trabalhadores da agricultura. O projeto ficou conhecido como 40 Horas de Angicos. Com o golpe militar de 1964, Paulo Freire foi acusado de agitador e levado para a prisão, onde passou 70 dias. Em seguida, após ser libertado, se exilou no Chile. Durante 5 anos, desenvolveu trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Em 1969, Paulo Freire lecionou na Universidade de Harvard. Durante 10 anos, foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Municipal das Igrejas, em Genebra, na Suíça.
O educador viajou por vários países dando consultoria educacional. Em 1980, Paulo Freire retorna para o Brasil, estabelecendo-se em São Paulo e sendo professor da Unicamp e da PUC, e atuando como secretário da Educação da Prefeitura de São Paulo na gestão de Luiz Erundina. Paulo Freire falece em 1997. Por seu trabalho na área educacional, Paulo Freire foi reconhecido mundialmente. Ele é o brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa de diversas universidades. Ao todo, são 41 instituições, entre elas Harvard, Cambridge e Oxford. E aí, pessoal, o que vocês acharam da biografia do pensador Paulo Freire? Eu vejo nessa história muita superação de dificuldades e muitas conquistas. Uma pessoa que se preocupava com os oprimidos, com aquelas pessoas que não tiveram condições de estudar em idade própria e que eram analfabetos. Então, Paulo Freire dedicou uma vida à educação, porque ele dizia que a educação é transformadora, é libertadora. Para ele, quando temos acesso ao conhecimento, não aceitamos a opressão e temos mais liberdade para reivindicar nossos direitos na sociedade. Eu trouxe, pessoal, uma foto do pensador Paulo Freire e também trouxe uma frase dele, que ele diz: educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Freire escreveu diversas obras sobre educação e hoje nós estamos aqui, em um programa de alfabetização de jovens e adultos, também devemos a sua luta e os seus métodos, né? Eu gosto muito de ler biografias de pessoas que se superaram e criaram coisas boas. Acho que isso nos serve de exemplo para não desistirmos das coisas que acreditamos, dos estudos, dos nossos sonhos. Não podemos perder a autoestima, não é mesmo, pessoal? Porque apesar das dificuldades, sempre podemos nos superar, sempre podemos fazer melhor. Você percebeu que durante toda a nossa aula de hoje, nós estamos falando da região Nordeste do Brasil? A literatura de cordel faz parte da cultura nordestina. Paulo Freire é de origem nordestina. Então, a região Nordeste está muito presente na nossa aula de hoje, não é mesmo, pessoal? E com certeza, você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre essa região brasileira, não é mesmo? Muitos de vocês talvez tenham origem do Nordeste do Brasil, ou conhece algum familiar ou algum amigo. A sala de aula de vocês pode ter colegas que têm origem nordestina, né? Em Uberlândia é muito comum a gente ver pessoas de origem nordestina, porque nós somos uma cidade que recebe muito migrantes, né? Então, pessoal, por que será que o Brasil é dividido em regiões? Vocês já se perguntaram isso? Porque a gente às vezes está assistindo lá o jornal, porque vai chover na região Nordeste, lá no Norte, cultura lá do Norte, ontem fez frio no Sudeste, não é? Então, a gente está sempre ouvindo sobre as regiões. Por que existe essa divisão regional? Olha só, conhecer as diferenças naturais, sociais e econômicas de cada parte do território, analisando as suas potencialidades, compreendendo as necessidades dos habitantes, vai facilitar muito o planejamento e as ações das atividades que vão ser realizadas pelo poder público. Isso facilita o desenvolvimento econômico das localidades e a resolução dos seus problemas sociais. Então, pessoal, regionalizar é uma forma de facilitar o planejamento e a organização de um território tão grande e tão diversificado, né, como a gente pode ver aqui no mapa. Então, por causa disso, por existir tantas diferenças, tanta diversidade, nós vamos ter aqui essa divisão em 5 regiões. Mas é bom a gente falar que essa não é a única região, a única divisão regional do Brasil. Essa regionalização, que é essa divisão em 5 regiões, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, essa divisão ela foi feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas nós temos outras organizações regionais que foram realizadas por autores ou por outros órgãos, né, no Brasil. Essa hoje ela é a mais aceita, né, a que mais nós utilizamos no nosso dia a dia. Né? Então, por isso que nós estamos falando
e priorizando essa região, essa divisão regional aqui, tá certo, pessoal? A região Nordeste, pessoal, que está representada aqui em vermelho, que nós estamos falando na nossa aula hoje, é a segunda região mais populosa do Brasil, ou seja, que tem mais números de habitantes. É uma região bastante diversificada em termos naturais e abrange 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O Nordeste, ele é uma região muito importante porque ela foi a primeira região brasileira a ser ocupada e povoada quando os portugueses chegaram aqui. Por conta do comércio do açúcar, no período colonial, essa região ela foi bastante ocupada, principalmente no litoral nordestino. E por que eu estou trazendo essa discussão? Porque nós falamos muito do Nordeste, nós citamos sobre a cultura nordestina de cordel, nós falamos de uma pessoa, né, que é o caso Paulo Freire, que veio do Nordeste. Então, para a gente conhecer um pouco sobre essa região tão rica. Então, pessoal, o Nordeste é uma região de grande diversidade, de culturas, diversidade econômica, diversidade de recursos naturais, enfim, muitas diversidades. Bom, pessoal, estamos finalizando mais uma aula. Hoje nós trabalhamos a literatura, quando exploramos a literatura de cordel e o texto biográfico. Nosso ponto de partida foi um vídeo em homenagem ao pensador Paulo Freire. Depois, nós abordamos nessa aula a história, porque exploramos sobre história de vida, e também geografia, quando falamos do processo de regionalização brasileira e a região Nordeste. E para não perdermos o costume, eu vou propor uma atividade para vocês fazerem em casa. Eu quero que vocês pesquisem um dicionário ou na internet, algum lugar que você tenha acesso, né? Porque hoje a gente pode ter acesso ao significado das palavras pelo telefone, celular, como também em livros ou dicionários. Então, pessoal, eu vou passar algumas palavras aqui no quadro para você procurar o significado delas. Vamos lá. Bom, são essas palavras que eu quero que você pesquise. Algumas eu hoje até disse aqui durante a aula e eu quero ver se você prestou bem atenção na aula. Repentista, trovador, singela, exílio e opressão. Certo? E lembre-se, caso tenha dificuldade em realizar a tarefa que eu estou passando, não tenha vergonha. Peça ajuda a algum familiar, algum amigo ou algum professor que você tenha contato. O importante é que você não desista dos estudos, certo? Quero que vocês inspirem-se na história de Paulo Freire e lembre-se também que a autoestima é tudo. Espero que vocês tenham gostado. Existem muitas abordagens sobre os temas aqui explorados nessa aula. Quem se interessou pelos assuntos, procurem se aprofundar mais, fazendo outras pesquisas. E não se esqueçam de acessar as atividades da plataforma Escola em Casa. Desejo luz e paz para todos que me assistem. Um abraço e até a próxima.